Pois bem, meus amados irmãos, conforme já é do conhecimento de todos, temos trazido, domingo após domingo, uma exposição das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse. E chegamos, portanto, à igreja de Sardes, a carta dirigida à igreja de Sardes. Portanto, por gentileza, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, leremos a partir do verso 1 e faremos a leitura até o verso 6. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Toda a igreja comigo, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos, esta cidade, a cidade de Sardes, é uma cidade que também fica na região da Ásia Menor, e essa cidade já foi uma importante cidade. Ela chegou a ser a capital da Lídia, no século 7 a.C., é uma cidade incrustada, um rochedo com fortes muros, com um tipo de geografia que, de certa forma, protege a cidade, ou protegia a cidade, de ataques de outros exércitos. Apesar desta cidade ser uma cidade fortificada, com fortes muros e incrustada em um rochedo, apesar da geografia que a beneficiava, todavia, esta cidade, no ano 529 a.C., ela veio a cair nas mãos do imperador Ciro, rei da Pérsia. Diz a palavra de Deus que Ciro, como exército persa, cercou a cidade de Sardes durante 14 dias, e enquanto os soldados de Sardes dormiam, o exército de Ciro, ele fez um buraco no muro, entrou e dominou aquela cidade. Eles tomaram aquela cidade. Apesar de todo o benefício da cidade, de geograficamente ser uma cidade muito bem protegida. Eu estou dizendo isso porque esta cidade, ela conhecia muito bem a linguagem que Jesus usou para falar com ela. Jesus usou a seguinte linguagem: ser vigilante, e se vocês não vigiarem, eu virei como ladrão. Aquele fato já havia acontecido no passado, e é por isso que Jesus usa uma linguagem muito peculiar, uma linguagem direta diante da circunstância vivida por aquela cidade, que apesar de ter o benefício de uma geografia que corroborava para que eles não fossem invadidos,
mas faltou vigilância e o rei da Pérsia invadiu. E ainda depois disso, a cidade não aprendeu a lição. Mais tarde, chamado Antíoco Epifânio, ele entra na cidade com seu exército e ele destrói aquela cidade. E em outra oportunidade, em um tempo mais adiante, Alexandre Magno, ele torna a reconstruir e a embelezar a cidade de Sardes. Vejamos que a cidade não aprendeu, e é por isso que Jesus chama a atenção a ela, desta igreja, dizendo: sê vigilante, e se não vigiares, eu virei como ladrão contra ti. É bem verdade, irmãos, que no ano 17 depois de Cristo, já não foi essa cidade, não recebeu o resultado de uma invasão, mas ela sofreu um grande terremoto, e essa cidade foi destruída. E então Tibério reconstrói aquela cidade, o imperador Tibério, e ele dedica aquela reconstrução a uma deusa, entre aspas, chamada deusa Cibele. E essa deusa tinha a fama de dar vida aos mortos. E é exatamente por esse motivo que Jesus vai se revelar a esta cidade, dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e eu tenho as 7 estrelas, isto é, Jesus se revela a uma cidade que sofreu algumas investidas, foi conquistada, foi destruída, e Jesus se revela a essa cidade como aquele que tem poder para dar vida. Ele se revela ao povo daquela cidade como ele tem 7 Espíritos de Deus, apontando para uma obra gloriosa do poder do Deus Espírito Santo. E Jesus então se revela a essa cidade dizendo: quem está falando com vocês é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, isto é, o livro do Apocalipse diz que as 7 estrelas são 7 anjos. Isto é, toda a ministração celestial, Jesus se apresenta a esta igreja dizendo: sou eu que falo convosco, eu que tenho poder para lhes dar vida. Eu lembro a vocês que no livro do profeta Ezequiel, há uma passagem em que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. E Deus faz com que Ezequiel ande em volta daqueles ossos secos. E Deus faz a Ezequiel a seguinte pergunta: podem viver esses ossos? E Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. E então Deus diz, Ezequiel profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E de repente os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. E mais uma vez Deus fala com Ezequiel, dizendo: Ezequiel agora profetiza ao Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito entrou naqueles corpos mortos, e se levantou um grande exército, um numeroso e poderoso exército. Quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, ela está falando do poder, da vida, que o Espírito Santo pode dar àqueles que estão mortos. E é exatamente essa linguagem que Jesus vai usar para esta igreja, a igreja de Sardes. Se você observar bem o texto, nesse texto há alguns tipos de crentes. O texto diz que na igreja de Sardes havia crentes mortos. O texto também diz que na igreja de Sardes haviam crentes que estavam para morrer, e um terceiro grupo de crentes que tinham as suas vestes brancas. 3 grupos de crentes, 3 grupos de pessoas numa mesma cidade. E é exatamente para esta igreja que Jesus vai se revelar ela dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, isto é, eu posso dar vida a vocês, eu posso tornar vocês a terem vida, eu posso fazer com que estes que estão mortos sejam vivificados.
Queridos irmãos, o fato é que, quando nós olhamos para a igreja de Sardes, nós não podemos deixar de olhar e traçando um contraponto com a igreja contemporânea, a igreja evangélica brasileira contemporânea. Também nós vemos esta mesma cena, crentes mortos dentro das igrejas, crentes quase mortos e crentes, alguns poucos, que têm vida. Eu quero iniciar a exposição deste texto sagrado por esta expressão que está no verso 1, que diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E Jesus diz: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O primeiro grupo de crentes que nós trataremos aqui tem nome de vivo, mas está morto. Infelizmente, no meio evangélico, há um número grandioso de crentes que tem nome de crente, tem aparência de crente, frequentam a igreja, alguns cantam na igreja, tocam na igreja, estão presentes na igreja, tem nome que está vivo, mas estão mortos. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia deixa muito claro o que significa morte aos olhos de Deus. Morte em delitos, morte em pecados. Não se trata de morte física, nós estamos falando de morte espiritual. E o grande milagre que Deus pode operar na vida de qualquer ser humano não é ressuscitar um morto, mas é ressuscitar crentes que estão mortos espiritualmente. Pessoas que entram e saem das igrejas sem terem as suas vidas transformadas, sem terem as suas vidas vivificadas. Na verdade, o que mais se vê nos dias de hoje é um evangelho de aparência. Essa igreja, ela mantinha a dinâmica de trabalho, mas o fervor espiritual estava se apagando. E o Senhor diz: quem fala com vocês está dizendo, vocês têm nome que estão vivos, mas vocês estão mortos. Vocês estão mortos. Tem nome de que vives e estás morto. Perceba uma coisa, quando nós lemos esta carta à igreja de Sardes, esta igreja não tinha problemas doutrinários. O problema desta igreja era fervor espiritual. O problema dessa igreja é que alguns haviam esfriado e permitido que o pecado tomasse conta de suas vidas. O problema dessa igreja não era doutrinário, como nós vimos, por exemplo, a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, eles sustentavam a doutrina de Balaão. Lembram-se quem foi Balaão? Aquele profeta que recebeu dinheiro de Balaque para profetizar a bel prazer de Balaque. Tem alguma coisa semelhante nos dias de hoje? Profetas que recebem o dinheiro para profetizar e para pregar o que os seus ouvintes querem ouvir. Só existe mercenários da fé, porque infelizmente tem clientela para eles. Só existem esses que são profetas como o profeta Balaão, que se vendem, que estão mais interessados no que as pessoas têm para oferecer, no seu dinheiro, do que interessado na alma do pecador. Essa igreja não tinha problema com falsa profecia. Essa igreja não tinha problema com a doutrina de Balaão, com o falso ensino. O problema dessa igreja ela esfriou devido ao pecado. Essa igreja também não tinha o problema de Tiatira, lembra-se de Tiatira? A igreja de Tiatira, ela tinha um problema, qual era? A falsa profetisa chamada Jezabel, uma mulher que se dizia profeta e não era. Irmão, você já reparou que nos dias de hoje, com todo o respeito
as irmãs, mas a Bíblia não diz que devem existir pastoras. Quando eu falei isso certa vez, uma pessoa disse assim, mas e Raquel? Raquel foi pastor. Raquel foi pastor de bicho, de ovelha, animal que pasta, tá? A mulher ela tem uma importância extraordinária na igreja, mas não foi designado às mulheres o ministério da palavra. E o que mais se vê nos dias de hoje o sujeito é o apóstolo, a mulher é a bispa. Bispa de onde, filho? Pastora de quê? Se você frequenta uma igreja que não está fundamentada na palavra, você está sujeito ao falso profetismo. Você está sujeito a Jezabel, mulher que se diz profeta e não é profeta. Se você se contenta com uma igreja que tem uma mensagem antropocêntrica, que vai massagear o seu ego, e você vai sair feliz da vida, sem confrontar você com a realidade bíblica. Se você quer este tipo de igreja, é triste. Mas o que mais existe nos dias de hoje é exatamente isso. Na igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão. Na igreja de Tiatira, a falsa profetisa Jezabel. Mas o problema de Sardes não era o falso profetismo. Eu quero dizer a você que a intenção dos falsos profetas é mercenária. O falso profeta, eles querem, ou quer dinheiro, ou quer poder, ou quer publicidade. Pregar a verdade bíblica não é popular, irmãos. Pregar a verdade bíblica não é popular. Eu digo, e reiteradas vezes aqui nessa igreja, a coisa mais fácil para encher a igreja, sabe o que é? Você inventar moda. O povo gosta de novidade. Se você pintou a igreja de preto, pronto, já atraiu a turma, o jovem. Que tipo de lugar você quer frequentar? Igreja de Balaão? Igreja de Jezabel? Eu quero dizer para você que os falsos profetas estão aí pregando, sabe por quê? Porque tem clientela para eles, tem gente que gosta do show, gosta do espetáculo, gosta de um sensacionalismo, sabe aquela coisa? Sabe aquele negócio? Deus vai operar na sua vida, creia! Eu determino. O sujeito não determina nada. Vai ler Bíblia que você vai saber que ninguém determina nada. Ninguém decreta nada, meu filho. Onde é que está isso? Pedro não falou isso, Paulo não falou isso, Tiago não falou isso. Que miséria é esses falsos profetas que inventam isso hoje? Meu querido irmão, o grande problema das igrejas, sabe o que é? As pessoas não querem ser confrontadas com a dura realidade da palavra de Deus. A Bíblia é a única razão de existir a igreja, é a palavra de Deus. Se você não quer viver numa igreja bíblica, então você não tem filtro, você aceita qualquer coisa, vale qualquer coisa, vale tudo, irmão. Sabe, vale tudo, MMA? É isso aí. Vale qualquer coisa. Se sair uma profetada, então, aí é que a turma gosta. Ah, Deus está me revelando aqui que tem uma bênção para você. Não. Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa que está com problema no casamento. Acertei? Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa com problema financeiro. Acertei também? Deus está me mostrando que tem uma pessoa deprimida. Ah, é? Também? Falso profeta! Você gosta de ouvir isso, irmão? A igreja de Pérgamo tinha isso, a igreja de Tiatira tinha isso. Mas o problema da igreja de Sardes não era o falso profetismo, não era a falsa doutrina, era o esfriamento, porque a chama estava apagada. O problema dessa igreja era a falta, era a perda da vitalidade espiritual. Se nós não temos o falso profetismo, nós não podemos perder a vitalidade espiritual.
A igreja precisa de um reavivamento. Nós não podemos viver, tem nome de crente, mas está morto. Morto, na linguagem bíblica, é morto em delitos, morto em pecados. Tem o seu nome no rol de membros da igreja, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que adianta enganar os outros, irmão? Jesus vai vir com poder e grande glória, e a igreja aguarda fervorosa por este grande e glorioso dia. Tudo que nós mais desejamos naquele dia é ouvir do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós não queremos ouvir outra coisa. Servo mau, lançado nas trevas exteriores, não é esse o nosso objetivo. Tem nome no rol de membros, mas não tem nome no livro da vida. Trata-se de pessoas que trabalham na igreja, mas não são salvos. Nós podemos enganar as pessoas aos olhos humanos, você pode até enganar, mas ninguém engana os olhos de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Apresentavam uma fé formal, mas sem o novo nascimento. O pecado traz insensibilidade, o pecado adoece, o pecado tira de nós o vigor, o pecado tira de nós a alegria, o pecado tira de nós o desejo de orar, o pecado tira de nós o desejo de ler a palavra. O pecado tira, arranca de você, ele destrói a sua relação com Deus, ele aniquila a sua intimidade com Deus. E Deus está dizendo, Jesus está falando para essa igreja: você tem nome que está vivo, mas você está morto. Você tem nome de crente. Seu problema não é teológico, seu problema é que você esfriou. Você deixou entrar muita coisa na sua vida que não deveria ter entrado. Você não vigiou. Assim como Sardes não vigiou, e o exército entrou na cidade e tomou aquela cidade. A Bíblia diz: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor virá. Vigilância. A igreja precisa estar vigilante. Havia, portanto, um grupo que estavam mortos, e havia um outro grupo que estavam para morrer. Olha o que diz a Bíblia, verso 2 e 3. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. O primeiro grupo, no verso 1, diz: estão mortos. Tem nome que vive, mas está morto. No verso 2, estavam para morrer. Estavam para morrer, na UTI. Tem crentes assim. Tem crente na igreja que já ligou o piloto automático. Ele vem, mas ele não sente mais nada. Ele vem, mas o coração não ferve mais. Não tem desejo de orar. Não se santifica. Não lê a palavra. Exatamente por não ler a palavra que os falsos profetas fazem essa lambança toda. Aí você tem que aceitar qualquer pregação bonita, porque você não conhece Bíblia. Você tem que engolir qualquer coisa que te dão, coloca na sua boca, você tem que mastigar e engolir. É mais ou menos como os filhos do profeta, quando eles saíram para pegar ervas, e eles pegaram erva venenosa, e estavam morrendo. Tem gente que está pegando erva venenosa e comendo. E aí houve um grito: tem morte na panela. Se a pregação da palavra de Deus não for fiel, tem morte na panela. Só existe uma coisa que nos dá vida: a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para nos dar vida. Só a palavra de Deus. Para um povo que está na UTI, diz a palavra de Deus, estavam para morrer. E o problema, sabe qual era? Eles faziam obras, mas as suas obras não eram íntegras diante de Deus. O problema deles não era falta de trabalho, eles estavam trabalhando na igreja. Olha o que diz o texto sagrado: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Faltou integridade nas obras. Então quer dizer, pastor, que eu posso realizar uma obra, estou na igreja realizando as coisas de Deus, e não ser íntegro? Sim. Tem gente realizando obras que não são íntegras. Lembram-se de Caim e Abel?
Os dois foram prestar cultos a Deus. Caim foi prestar um culto a Deus. Caim pegou o melhor da terra e foi prestar culto a Deus. E a Bíblia diz assim: e Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. O problema não estava na oferta, estava em Caim. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Se Deus não se agradar de você, Ele não vai se agradar da sua oferta. Primeiro Deus tem que se agradar de você, para depois Deus se agradar do que você quer ofertar. A Bíblia é muito clara: Caim foi prestar um culto a Deus, e Deus não se agradou. Deus rejeitou a Caim, e Deus rejeitou a sua oferta. Isso significa que a vida espiritual está antes do seu trabalho na igreja. A sua vida vem antes da oferta. Deus vira para Caim e disse assim: se procederes bem, porque Caim ficou aborrecido. Caim descaiu o semblante, Caim não aceitou a palavra de Deus. E Deus diz assim: se você não tivesse procedido bem, porventura não haveria aceitação para você, Caim? Caim, sabe qual é o seu problema? Você procede mal. O seu procedimento é mau, por isso a tua oferta não foi aceita. Se procederes bem, haverá aceitação para você. Então, irmão, muda o seu procedimento. Sabe por que você está morrendo? Porque você está fazendo a obra com a motivação errada. Às vezes você até trabalha na igreja, mas a motivação está errada. Você não faz as coisas para a glória de Deus, você faz as coisas para o seu próprio engrandecimento. Você faz as coisas muitas vezes para receber o aplauso dos homens. E se nós recebemos o aplauso dos homens, então a aprovação de Deus já está dispensada. Aquela igreja, ela estava para morrer, porque as suas obras não eram íntegras diante de Deus. Sabe o que falta no meio evangélico? Você mergulhar de cabeça na igreja. Sabe o que falta na igreja? Você deixar de ter uma vida dupla. Jesus disse assim: não tenhais duas túnicas. Você não pode vestir uma túnica aqui na igreja e outra túnica na sua casa. Não tenhais duas túnicas. O fato é, queridos irmãos, que o problema de Caim é exatamente o problema daqueles que estão morrendo. O seu procedimento não agrada a Deus. As suas obras não são íntegras. Não há integridade. Os salvos fazem obras com propósitos que agradam a Deus. Não há integridade quando eu faço obras para ser visto. Não há integridade quando eu faço alguma coisa para receber aplausos. Não há integridade quando eu faço alguma coisa para ser o destaque. O único nome que é sobre todo nome, que é o nome que está acima de tudo na igreja, é o nome de Jesus. A Ele, somente a Ele, a glória, a honra, a força e o poder. Deus não depende de mim para absolutamente nada, nem de você. Deus não precisa de nenhum de nós. E nenhum homem, o culto, a idolatria ao homem, a idolatria a pastores, é uma coisa diabólica. Diabólica. Porque não há ninguém que seja melhor do que o outro. A Bíblia diz que quando tratamos nossos irmãos, devemos tratar de baixo para cima e não de cima para baixo. Se você conhece algum pastor que tem o nariz empinado, arrogante, prepotente, saiba que ele é filho do cão. Pode ter certeza, filho. Porque é impossível você conhecer Jesus Cristo e ser arrogante. É impossível você conhecer o Salvador, que sendo filho de Deus se humilhou e foi à cruz do Calvário, e você ser arrogante. Quem é arrogante não conhece Cristo, porque Ele, sendo Deus, é o maior exemplo de humildade. Antes de cear, Ele pegou uma bacia, colocou uma toalha nas costas e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. E ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, como era 8 ou 800, ele disse: então lava o corpo todo. Ele disse: não, Pedro, o corpo já está limpo, eu só preciso lavar os pés. Se você conhece alguém que é arrogante, prepotente, nariz em pé,
filho do cão. Porque quem conhece a Jesus, conhecer Jesus nos humilha e nos coloca. O lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés da cruz. É o lugar mais alto que eu posso chegar. É reconhecer que tudo é por Ele, tudo é para Ele, sem Ele não existe nada. Nós somos miseráveis, se pela graça somos o que somos. Se há alguma coisa boa em nós, é a graça de Deus operando em nós. Porque o que não é bom, somos nós mesmos. Queridos irmãos, o fato é que o Senhor não se impressiona com as coisas que os homens se impressionam. As pessoas ficam impressionadas com algumas coisas. Deus não se impressiona. Deus conhece, não é a casca, Deus conhece o interior. Para esses que estavam para morrer, primeiro estavam mortos, precisavam de serem vivificados, renovados. O segundo grupo estava para morrer. E a esse grupo o Senhor diz, as tuas obras não são dignas. E aí o Senhor começa a dar vários conselhos. Primeiro conselho que o Senhor dá, ser vigilante. Segundo conselho que o Senhor dá, lembra-te do que tens recebido e o que tens ouvido. Terceiro conselho que o Senhor dá, guarda o que você recebeu. E quarto conselho, arrepende-te. Quer repetir comigo? Se você está meio morto, o conselho de Jesus é ser vigilante. Vigia e ora. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Primeiro conselho, vigia. Segundo conselho, lembra-te do que recebeste e do que ouviste. Quanta bênção você já recebeu, irmão. Vigia, primeira coisa. Segundo, lembra como você já foi abençoado. Lembra do que você recebeu. Lembra do que você ouviu. Lembra da maravilha que Ele já fez em você. Lembra do poder da palavra de Deus que operou em você. E guarda isso. Davi disse, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E após guardar, o que acontece? Arrepende-te, metanoia. Metanoia. Arrependimento é mudança de rumo, metanoia. O fato, queridos irmãos, que havia um pequeno grupo, diz a palavra de Deus, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Umas poucas pessoas. Perguntaram ao Senhor, são muitos os que se salvam? Ele disse, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. Haviam poucos ali em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Não contaminaram. E o Senhor disse, eles andarão de branco comigo, pois são dignos. Olha que maravilha. No segundo grupo, que estavam para morrer, o Senhor diz, as obras dele não são dignas. E para esses, o Senhor diz, eles são dignos porque andarão comigo. Eles não mancharam as suas vestes. Lembram-se de Daniel em Babilônia? Daniel foi para a Babilônia sendo um jovem, e a Bíblia diz que ele assentou no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Assentou no coração. Não importa em que tipo de faculdade que você está. Eu sei que faculdade federal hoje é um antro. Mas você tem que estar lá, filho, tem que estudar. Tem que estudar e você vai mostrar que crente vence ideologia do diabo, que crente, Deus da inteligência, vai estudar e você vai ser melhor do que os outros que estão lá. Com aquelas ideologias que permeiam esse meio. Sabe? Deus é conosco. A Bíblia diz, maior é o que está conosco do que o que está com eles. O nosso Deus é poderoso. Ele faz você frutificar em lugares difíceis. Ele faz você frutificar em lugares difíceis de se viver. Mas Ele está com você. A promessa dele é, não te deixarei, não te abandonarei. Não importa. Jesus não prometeu facilidades. A promessa de Jesus foi, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não é porque eu sou forte,
Não é porque o ambiente é propício para mim, não, é porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Está difícil, irmão, mas Ele está com você. Está difícil, mas a promessa dele é: eu estarei convosco todos os dias. O Senhor não nos deixou, não nos abandonou. Então há uma promessa para estes dizendo: vocês são poucas pessoas, não contaminaram as suas vestiduras, e vocês andarão de branco comigo, porque vocês são dignos disso. Mas aonde está a nossa dignidade? Na cruz. Aonde está a dignidade da igreja? Na cruz. Se você começar a imaginar: mas eu não tenho força para caminhar com Cristo. O apóstolo Paulo diz que havia uma luta no seu interior, da luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Ele dizia: a minha carne tende para as coisas do mundo, o meu espírito quer as coisas de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma luta diária. Mas a Bíblia também diz: o fraco diga eu sou forte, porque dentro de cada fraco habita um Deus que é forte. É Deus que nos veste de santidade. É a dignidade de Cristo que é imputada a nós. É a santidade do Espírito Santo que trabalha em nós. Só o poder do Espírito Santo pode nos vestir de vestes brancas, irmãos. Não há mérito em nós, em absolutamente nada. O que somos, somos pela graça de Deus. O que somos, somos pelo poder do Deus Espírito Santo. E o Senhor diz: eles andarão de branco comigo. O Senhor vai andar com você. O Senhor vai andar com você. Lembra-se de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E o que Deus fez? O tomou para si. Anda com Ele, porque chegará o grande dia em que Ele vai tomar. Todos aqueles que andam com Ele serão tomados, arrancados. Ouvirão: vinde bendito de meu Pai. Chegou a hora, irmãos, podem possuir o reino. Eu preparei esse reino antes da fundação do mundo. É para vocês. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, há um futuro glorioso que nos aguarda. E nós podemos dizer: bendito seja Deus. Que você seja como Daniel, não se contamine. Falando de salvação, eu quero dizer a vocês que, embora os decretos de Deus sejam eternos e imutáveis, vou repetir: os decretos de Deus são eternos e imutáveis. E embora sejam eternos e imutáveis, e isso nos garante que a nossa salvação é um fato absolutamente seguro. O fato de Deus ter decretos eternos e imutáveis garante uma coisa: a nossa salvação é um fato absolutamente seguro. Certa vez me perguntaram sobre a tulipa vira-camisa, que a gente usa, né? A tulipa ali com aquelas 5 folhas, obviamente apontando para os 5 pontos que cremos, né, da doutrina reformada. E eu aproveitei na época e brinquei: a nossa é a tulipa, do arminiano é a margarida. Estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Não. Jesus disse: aqueles aos quais o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Jesus Cristo é o garantidor. Ele morreu na cruz para nos dizer: a salvação não depende de você, depende do que Cristo fez por você. É Ele que nos garante a salvação. E quando o assunto é salvação, nós devemos ver salvação sob a ótica de 3 estágios, ou 3 tempos. Vou explicar direitinho. Quanto ao passado, isso é um fato consumado. Nós fomos salvos, quanto ao passado. A nossa salvação é um fato consumado quanto ao passado. A nossa salvação é um processo quanto ao presente. E a nossa salvação é uma promessa quanto ao futuro. Vou explicar para ficar mais fácil. Quanto ao passado, quando você aceitou Cristo como Salvador, a Bíblia diz que fomos justificados no tribunal de Deus. Nós somos declarados justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Então, quanto ao passado,
Nós fomos justificados. Fomos salvos da penalidade do pecado. Isto é, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quanto ao passado, fomos salvos. A penalidade Cristo já pagou. Nós estamos seguros nas mãos dele. Quanto ao presente, nós estamos no processo de santificação. E estamos sendo salvos. Porque Deus nos transforma de glória em glória à semelhança do seu Filho. Quanto ao futuro, quanto ao presente, Deus nos transforma. Na santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado. A justificação nos livra da condenação do pecado. A santificação nos livra do poder do pecado. E a glorificação nos livra da presença do pecado. 3 estágios. Nós somos salvos, porque Cristo já nos justificou. Nós estamos sendo salvos, porque Cristo está nos santificando. E nós seremos salvos quando recebermos um corpo glorificado e para sempre ficaremos livres da presença do pecado. Amém, irmãos? Você pode glorificar o Senhor pela certeza da nossa salvação, pelo grande e glorioso dia em que haveremos de ouvir da parte do nosso Deus: vinde bendito de meu Pai. E eu quero encerrar este sermão com esse texto, verso 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que coisa profunda. Você já imaginou nós, mortais, imperfeitos, indignos? A dignidade que temos é a dignidade de Cristo. Que coisa gloriosa é Jesus Cristo confessar o nosso nome diante do Pai, diante dos anjos do Pai. Esse verso 5, ele diz que há uma premiação para quem vencer. E pode ser que diante da palavra que foi trazida hoje, você se sinta: mas e para mim? Será que eu estou salvo? Eu quero te lembrar mais uma vez. Cristo nos justificou. E no tribunal de Deus nós fomos chamados justos. A justiça de Cristo foi a nós imputada. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Já fomos salvos. Estamos sendo salvos porque o Espírito Santo trabalha em nós para nos fazer parecidos com Cristo. Então, o Espírito Santo nos livra do poder do pecado. A justificação nos livra da condenação, a santificação nos livra do poder, e quando recebermos um corpo glorificado, aquilo que é mortal em nós vai ser revestido da imortalidade. E aquilo que é corruptível em nós vai ser revestido da incorruptibilidade. E para sempre ficaremos livres do pecado. Nunca mais pecaremos. Bendito seja Deus por esta esperança. Por isso eu quero dizer para você: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Eu creio que essa noite há uma operação poderosa do poder de Deus para vestir você com vestes brancas. Eu gostaria de convidar você a confessar o nome de Jesus. A Bíblia diz que se você crer em Jesus, você já tem a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna. A Bíblia diz: quem crê em mim já tem a vida eterna. Então você pode abrir os lábios, e a Bíblia diz: se você confessar com os lábios e crer no coração, você já tem a vida eterna. A promessa de Deus é: o vencedor será vestido de vestes brancas. E nós andaremos com o Senhor, irmãos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E Ele diz: eu não apagarei de modo algum o vosso nome no livro da vida. Sabe qual é a nossa certeza? Apesar de sermos quem somos, a cruz é suficiente para nos garantir uma vida eterna com Cristo. Nós não somos salvos por nós, não é mérito nosso. O mérito é de Cristo. Nós só estamos aqui, e se você começa a imaginar: mas como eu posso vencer?
a resposta que eu tenho para você é: olha para a cruz. Se você está lutando e está sem conseguir vencer, a resposta que eu tenho para você é: olha para a cruz. Ele te ama. Porque Ele te ama? A razão deste amor não está em você, está nele mesmo. Porque Ele nos salva? Não é por mérito nosso, é por Ele mesmo. Eu quero dizer para você que essa noite é uma noite muito especial, eu creio. Eu creio que é uma operação poderosa do Espírito Santo aqui agora, para levar cada um. Crentes que estão mortos serão vivificados nesta noite. Crentes que estão morrendo serão renovados nesta noite. E aqueles que estão com vestes brancas, mais uma vez, ergue a sua voz para dizer: andaremos com Ele para sempre. A esperança é: o céu nos aguarda. Nada nem ninguém pode deter o poder do nosso Deus. Não apagarei o seu nome no livro da vida. Irmãos, que maravilha! Você tem a certeza, Ele não vai apagar o meu nome. Ele está do meu lado. Ele me consola. Ele me conforta. Ele me ergue. Quando eu estou abatido, Ele me levanta. Quando eu caio, Ele me põe de pé novamente. E Ele nos perdoa. Bendito seja Deus. E a maravilha é que o verso 6, eu quero conversar com vocês e encerrar aqui. O verso 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero combinar com vocês uma coisa. Você vai substituir igrejas pelo seu nome. Amém? Quem vencer? Quem vencer? A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, seu nome. Está ouvindo? A palavra é... Se tem alguém aqui que vai dizer assim: mas eu sou fraco, eu não consigo, pastor. Eu quero dizer: bem-vindo ao clube dos fracos. Aqui não tem ninguém forte. Só há um forte. Aquele que foi à cruz e venceu a morte e matou a morte. Jesus, Ele nos garantiu uma coisa. Seu nome está dizendo a você. Porque crente tem o seu nome pronunciado no céu. Lucas capítulo 16, Jesus vai contar a parábola do rico e do Lázaro. O rico não tinha nome, foi parar no Hades. Lázaro, um pobre, mas o céu sabia o nome dele. Lembram-se quando os filhos de Cefas foram tentar expulsar o demônio? Tentaram expulsar dizendo: sai dele em nome de Jesus, de quem Paulo é servo. O demônio disse assim: Jesus eu sei muito bem quem é, Paulo eu conheço, e vós quem sois? Isso é, eu nunca vi no céu pronunciar o seu nome. O céu não tem compromisso com você. Mas o nome de cada crente é pronunciado no céu. Por isso a palavra de Deus diz assim: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que privilégio é você saber que diante do Pai o seu nome está sendo pronunciado por aquele que morreu na cruz por você, justificou você, te deu o Espírito Santo para trabalhar em você, para operar em você, para você vencer o pecado. E um dia Ele virá para transformar o nosso corpo abatido, semelhante ao seu corpo de glória. Que dia glorioso! E eu quero convidar vocês a estarem em pé agora, para juntos exaltarmos a Deus. Hoje é dia de festa, irmãos. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de uma igreja ser revitalizada. Hoje é dia de você compreender: Ele me ama. E nada pode impedir o poder de Deus na minha vida. Creia nisso.